Um outro score clínico interessante, né, de avaliação de risco do paciente é o NILS, né, ou o MILS, né, que é o National Early Warning Score, né, que é um score de avaliação de risco que foi criado lá no Reino Unido, né, por isso que é o National, porque eles têm o National Institute of Health, né, que é como se fosse assim, eu não sei se exatamente é isso, mas não sei se é bem o órgão de saúde deles, né, então, enfim, eles têm esse órgão lá que define as diretrizes e aí criaram esse NILS, né? E tem um MILS, que é o Modified Early Warning Score, que avalia 6 sinais clínicos, né? É a necessidade de O2, né? Frequência respiratória, pressão, frequência cardíaca, nível de consciência e a temperatura axilar. Né? Então, avaliando assim, conceitualmente, a gente vê que é meio que uma mistura do CIRS, né, com o SOFA e o uso da saturação, né? Então é um critério de beira de leite, é um critério mais complexo, né, que demanda um pouco mais da equipe, né, para poder avaliar, mas ele termina tendo mais dados e ele fica um pouco mais seguro para o paciente, né? Ele também tem uma tabela específica para o paciente DPLC, né? Então o paciente DPLC é um paciente que a gente não pode ofertar muito oxigênio para ele, então assim, ele tem essa tabela também, a gente vai ver na tabela, né, que ele tem essa diferença entre o paciente que precisa e o paciente que não precisa tanto de O2. Aqui a gente tem os resultados, assim, a classificação de risco, né, de acordo com os resultados. O vídeo está cobrindo aqui o último, a linha vermelha, né, que é o risco alto, mas ali é 7, então mais do que 7 pontos a gente considera ele como alto, né? Então de 5 a 6 ele considera como médio, até 3 assim, no caso esse 3 aí é 3 numa avaliação específica, né, de frequência respiratória, pressão, nível de consciência, né, todos os critérios que ele usa. Então se fizer 3 pontos num desses critérios específicos, a gente coloca ele como médio baixo, né? Então, mas mais tendendo a médio, né, porque é um paciente que mas tem um desses critérios muito descompensado, e o paciente que tem até 4 é um baixo risco, né? Então, a gente vê aqui, né, essa é a tabela que mostra, né, o que está alterado e quantos pontos faz, né? Então, a frequência respiratória, se o paciente está muito bradipneico, né, abaixo de 8, ele faz 3 pontos. O paciente que está entre 12 e 20, que é normal, ele não pontua nada, né? O paciente está muito taquipneico, ele faz 3 pontos também, né? Frequência respiratória acima de 25. Né? Então, se a gente comparar com o Quicksilver, por exemplo, que a frequência respiratória é de 22, né, uma frequência respiratória entre 21 e 24, ele vai fazer 2 pontos. Né? Então, de 22, 23, 24, ele vai fazer 2 pontos. Né? Decora aí, 2 pontos. A saturação do paciente, né, abaixo de 96, né, o paciente que não precisa, que não é DPLC, o paciente que é DPLC abaixo de 88. Né? Então, aí a gente vai avaliar quanto pior a saturação do paciente, mais pontos ele faz. Né? No paciente DPLC especificamente, a gente tem também a questão da hiperóxia, né? Diminuição do drive respiratório pelo aumento da concentração do oxigênio. Então, se ele vai subindo também na saturação, ele vai começando a pontuar mais. Né? Se o paciente está em ambiente ou está precisando de oxigênio, né? Também é uma questão que é avaliada. A pressão do paciente, a pressão sistólica, né? Então, o paciente que está com a pressão ali até 219 e 111, né? Um paciente que não pontua nada, mas ele vai ficando hipotenso, né? Então, o paciente que ele tem abaixo de 100 comparado ao Quicksilver, né? Ele vai fazer 2 pontos. Então, vamos lá, frequência respiratória acima de 22 e pressão menor do que 100, ele já faz 4 pontos ali no NIOS, né? Então, é um paciente ali que é no mínimo, médio baixo, né? Médio baixo, porque ele já vai fazer 4 pontos. Quando ele tiver alteração do estado mental, né, tiver alguma dessas alterações, então ele vai fazer mais pontos, né? Que é a frequência cardíaca também é avaliada. O paciente está muito taquicárdico, ele pontua mais. O paciente está bradicárdico, ele também pontua muito, né? Um paciente que precisa de atenção. E o paciente nível de consciência, ele está alerta ou ele tem alteração de nível de consciência, só verbaliza, ou ele só reage a estímulo doloroso, ou ele está irresponsivo, né? Então ele faz 3 pontos. Então qualquer alteração no nível mental ele vai fazer 3 pontos. Então é um paciente já de risco ali de médio baixo, né? Considerando o NILS. Então o paciente chega com uma alteração do nível de consciência e ele está taquipneico, ele é um paciente que ele vai fazer já 5 pontos no NILS, ele já vai ser risco moderado, já de cara. Então o paciente do Quicksilver,
que pontua, faz 2 pontos no Quicksolve, ele já é um paciente de risco moderado no NILS, né? Então a gente vê ali que o NILS ele é um pouquinho mais detalhado, então a gente consegue ter mais informação, a gente consegue avaliar melhor a gravidade desse paciente e a necessidade de resposta rápida, né? Então, o paciente está hipotérmico, o paciente que está com muita febre, ele vai fazer mais pontos. Então, assim, a gente vê ali que o paciente que soma 7 pontos no NILS, ou ele está muito bradicárdico, ou ele está desaturando muito, o paciente está hipotenso, então o paciente está muito descompensado, né? Então, é um paciente realmente que precisa de atenção. É um score que ele é mais detalhado, é um score mais difícil, mas é um score que traz mais informação, né, que ajuda mais a definição do paciente.